Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kleber Tuissi, fisioterapeuta, trabalho aí com terapias manipulativas praticamente desde quando eu me formei. Então, meu histórico aí como fisioterapeuta é um histórico breve. Eu me formei na Unicastelo, campus de Escalvado. Me formei no ano de 2004, no final do ano 2004, e na verdade eu já trabalhava. Eu sempre fui, assim, gostei da parte esportiva, tá? E o que me levou a escolher esse ramo da fisioterapia na minha vida foi que eu pratiquei o triatlo durante muitos anos, né? Ali dos 15 anos até os 21, mais ou menos, assim, que eu acabei me dedicando bastante no triatlo, né? E acabei me machucando algumas vezes, né? E nas duas vezes que eu me machuquei, né? O que me chama muita atenção, assim, são duas lesões muito complicadas que eu tive, ou não, né? Eu vou contar um pouco para vocês a história, mas assim, na época eu não era um nadador, né? Então eu gostava de correr a pé, depois eu comecei a pedalar aqui na cidade de São Carlos, fui entendendo como é que era o triatlo, né? Juntamente ao professor Edilson, né, Oliveira, que me incentivou a prática, assim, tinha um pouco de aptidão física para desenvolvimento de esportes. E eu lembro que na época eu comecei a aprender a nadar com 15 anos, olha só a dificuldade. E após isso, eu comecei a treinar o triatlo. Então, assim, coisa de um ano e meio, eu já rodava 5 quilômetros na segunda-feira de natação, 4 na terça, 3 na quarta, 4 na quinta, 5 na sexta e às vezes eu nadava de final de semana também. Então eu não tinha praticamente assim o corpo preparado, né, para aquilo. E, e eu comecei a desenvolver uma tendinite muito grande, né, nos meus ombros, diagnosticada e tal. E acabei indo fazer fisioterapia. Na época foi na UFSCar, né, que tinha um programa lá que atendia o pessoal, atendia atleta, e eu acabei indo para lá. E aí fui tratado com fisioterapia, eletroterapia, cinesioterapia e fiquei algum tempo lá. Porém a evolução foi muito pouca, foi muito complicado. E um dia eu falei, nossa, eu preciso arrumar alguma coisa que possa me ajudar de verdade. Aí me falaram de uma fisioterapeuta que trabalhava com terapias manuais, massoterapia, e eu acabei indo nessa fisioterapeuta. Eu nunca mais a vi porque ela foi embora de São Carlos, mas eu me lembro o nome dela, Ana Paula, e acho que ela tinha formado na Unimep em Piracicaba. E eu cheguei, eu conto para os meus pacientes, meus amigos, quando eu vou falar como eu comecei na fisioterapia, porque que eu escolhi esse ramo. Mas eu lembro que eu não conseguia mais treinar, eu não conseguia mais nadar, doía para pedalar, doía para correr e eu tava assim com sensações muito ruins. Aí eu me lembro até que eu ia para a escola de ônibus e para dar o sinal para o ônibus parar eu tinha que pegar o braço com a outra mão, né? E levantar para dar o sinal do ônibus, para o ônibus poder parar e assim, bilateral, muita dor, um processo muito álgico. E tomava medicações e nada de melhorar. Aí um dia eu fui na Ana Paula e foi assim uma libertação, porque eu fui para lá, ela ficou 1 hora e 30 minutos trabalhando na minha musculatura posterior, trapézio, enfim, ela foi me soltando, e fiquei muito aliviado com aquilo, né? E ela foi mexendo nas minhas costas, ficou ali um tempão e soltava os nódulozinhos, as tensões, né? Pra gente os trigger points. E eu juro que daquele dia eu saí dali, eu parecia outra pessoa e sem dor nenhuma e voltei a treinar no outro dia como se nada tivesse acontecido comigo, né? Então isso é uma das coisas que me levou a escolher a carreira de fisioterapeuta. O segundo fator, uma vez também,
eu ia fazer o Ironman, um long distance, né, na cidade de Pirassununga. Isso foi em 99. E eu tive uma dor muito forte na minha sacroiliaca, né, sacroiliaca direita, e não melhorava, e chegando perto da competição, e eu precisava melhorar e nada. Eu movimentava, dói, eu saía para correr, dói. Nossa, eu sei que estava assim, complicado. Resumindo, eu acabei fazendo a prova com muita dor, tomei muita medicação, fiz a prova com dor. E aí a hora que eu cheguei, falaram: você nunca ouviu falar de osteopatia? Me indicaram um osteopata e eu acabei indo na sessão de osteopatia. E também veio aí outro milagre na minha vida, porque era uma dor insuportável, que parecia uma ciática descendo, além do desconforto lombar. E o fisioterapeuta analisou, tal. Ele falou: Kleber, deita de barriga para baixo aí, vamos ver aqui, eu acho que você tá com um probleminha aí. Ainda me lembro da lesão, para quem conhece a osteopatia. Era um ilíaco em upslip, né? Então, eu tinha batido com força o pé com a perna esticada no chão, e o ilíaco ele subiu com relação ao sacro e travou ali, né? Aí fui lá e também milagrosamente, entre aspas, a dor sumiu instantaneamente, assim, saí de lá e no outro dia eu descansei um pouco, no outro dia eu já estava treinando e toquei. Então são alguns fatores que me levaram a escolher a fisioterapia como profissão. Eu falei: nossa, do jeito que eu fui ajudado, eu sei que tem pessoas que também querem ser ajudadas aí, né, nessa linha, né, que precisam ter alívio do sofrimento. Umas para trabalhar, outras para treinar, outras para namorar, outras para, enfim, para qualquer outra atividade, né? Então eu acabei fazendo cursos hoje na minha profissão, especialidades, na qual eu trabalho muito com dor e tentativas de alívio de dor para as pessoas, inclusive os atletas, né? Trabalho aí com atletas tanto de corrida quanto de ciclismo, quanto de natação, entre outros esportes, ok? Futebol, enfim. Mas assim, desde antes de me formar, quando eu estava no primeiro ano da universidade, eu tive aula de massoterapia com a professora Daniela Péria. Ela é aqui da cidade de São Carlos também, e ela ensinou a gente ali trabalhar com a massoterapia, e eu aprendi com ela. E aí naquela época, já desde o primeiro ano, eu saía, ia na casa dos atletas, tratava, fazia massagem, fazia o que dava. E foi aí que começou a minha trajetória nesse meio do esporte, né? E tô aí há vários anos trabalhando com muitos atletas, muitos triatletas. Esse dia eu estava tentando fazer as contas de quantos triatletas eu já tinha atendido aqui no consultório, né? Na minha vida, na minha carreira clínica. Dentre eles, atletas amadores, iniciantes, profissionais, triatletas olímpicos, os quais alguns acompanho até hoje, ok? Então, nos demais vídeos aí que eu vou fazendo com calma, eu vou explicar um pouco da atuação do fisioterapeuta, do osteopata, a nível do esporte de alto rendimento. Então, nós vamos, quando eu for postando aí, se vocês vão olhando, esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer uma série aí, um por semana, assim que for dando, eu vou passando aí, para explicar um pouco da minha experiência de ser fisioterapeuta aí, de esportes de alto rendimento, de esportes profissionais aí, beleza? Então aí, para quem queria conhecer um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, já conheceu um pouquinho aí do que me levou a ser fisioterapeuta, escolher ajudar as pessoas a aliviarem seu sofrimento, e também com o meu trabalho, ok? Então um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.